Ô, glória. Amém, queridos. Último culto do ano. Último culto do ano, aleluia. Glória a Deus. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Que darei ao Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Irmãos, esse ano foi de muitos desafios. E essa noite nós cremos que esse culto vai ser um culto profético para você. Logo depois da palavra vai ter um momento profético. Depois nós vamos ceiar juntos, celebrando a vitória de Jesus. Talvez nesse ano teve momentos que você falou para você mesmo: não vai dar. Eu não vou conseguir. Talvez você foi assaltado com pensamentos do tipo: ih, agora chegou a minha vez. Mas você está aqui. Mas você venceu. Pastor, mas muitas coisas têm acontecido. Dá uma... Bota sem som ele para mim, depois me dá. Muitas coisas têm acontecido, pastor, nas nossas vidas. Muitos desafios têm se levantado, sim. Mas você está aqui, você é mais do que vencedor em todas as coisas. E eu estava assim, conseguiu? E eu estava pensando: Senhor, o que eu posso falar para os irmãos nesse último culto? Porque, como o pastor Roberto falou no domingo, nós sempre, quando chega no final do ano, nós ficamos reflexivos, né? Isso é normal. Parece realmente que um ciclo terminou. E você olha, e às vezes na televisão tem não sei se esse ano teve, não sei se teve retrospectiva 2020. Se você for ver, então, essa retrospectiva, você nem quer ver mais. Porque o que você vai ver de desgraça, meu irmão, é muita coisa. Pessoas que foram, pessoas que morreram, muitas coisas. Principalmente o tempo que nós estamos vendo. Só que é no meio dessas circunstâncias contrárias que a vitória do Senhor vem sobre as nossas vidas. É no meio dessas circunstâncias contrárias. Entenda, a luz ela tem que brilhar no meio da escuridão. A igreja precisa se manifestar no meio das circunstâncias contrárias. Por isso que nós vemos na história da igreja, às vezes quem gosta de passar tribulação e perseguição? Quem gosta de tomar umas chicotadazinhas assim nas costas e tal? Tem alguém que gosta? Então, queridos, nós não gostamos disso. Mas na história da igreja, as perseguições, as provações, elas não acabaram com a igreja. Muito pelo contrário. Quando veio as perseguições, quando veio momentos difíceis, quando veio tribulação, nós, como aquelas crianças pequenininhas, você já viu aquela criança pequena que quando fez alguma coisa ou olhou alguma coisa que assustou, para quem ela vai correr? Para o pai e para a mãe. Ela sai correndo procurando o pai e a mãe. Então, querido, é um tempo da minha igreja correr para mim, diz o Senhor. É nesse tempo de tribulação, de provação, nesse tempo que você olha as coisas e você, como uma criança, se assusta. Porque Satanás, muitas das vezes, ele traz coisas, ele traz sentimentos, ele traz pensamentos, ele traz imagens para nós que nos impactam. É nesse tempo que o Senhor fala para mim e para você, é tempo de nós corrermos para os braços do Pai. Porque em tempo de tribulação, em toda a história, a igreja, ela se levanta. Muito pelo contrário, quando parece que não há tribulação nenhuma, perseguição nenhuma, nada, a igreja tende a cair num lugar de comodismo. Isso é humano, gente. Tanto que quando os ocidentais, a igreja lá na China, que é uma igreja clandestina,
que eles se reúnem clandestinamente em grupos pequenos pela China, e quando eles olham para a igreja chamada ocidental, eles falam assim: meu Deus, nós não temos essa oportunidade que vocês têm. E eles olham para a gente, vê a gente, os ocidentais de uma maneira geral, negligentes, porque lá muitas das vezes eles não têm como nem ver a palavra. Minha esposa falou, você que falou, né, esposa? Que essa semana você viu uma pessoa que era cristã e tinha até lá na China falado, né, que não estava recebendo o auxílio do governo. Era isso? Que você não estavam disponíveis, e muita gente começou a questionar isso, porque lá existe uma perseguição clara, né? Mas, como eu falei, momentos de angústias, momentos de perseguição, nós recebemos graça do Senhor, à medida que nós corremos para Ele. E quando eu estava assim pensando sobre isso, o que compartilhar com vocês, o que falar, né? Nós não queremos falar nenhuma coisa muito grandiosa, uma grande revelação. Não, querido, o Evangelho, as coisas são simples em Deus, nós temos que andar mais naquilo que nós já sabemos. Nós temos que andar mais pela fé, de uma maneira simples, mas poderosa, e mostrar essa luz para as pessoas. E eu estava assim pensando, e o Senhor, Ele falou comigo, o meu coração, para que eu falasse justamente que Ele é a nossa proteção. Fala assim: Deus, nesse ano, foi, é e sempre será a nossa proteção. Eu quero falar sobre proteção divina. Há várias coisas na palavra, algumas coisas, né, que o Senhor me chamou, alguns textos muito conhecidos, que falam sobre essa proteção. Em momento de angústia, momento de desespero, em momento de medo, em momento de incertezas, a vacina sai, a vacina não sai, a vacina é efetiva ou não é efetiva. Então, momentos de muitas incertezas, vai perder emprego, não vai perder emprego. O Senhor, Ele fala para mim e para você, Ele é a nossa proteção. Você tem um pai e eu tenho um pai. Se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você tem uma aliança com Ele, você tem um pai que cuida de você, em todos os aspectos. Só que existem algumas coisas na palavra que nós vamos compartilhar, coisas que talvez você já saiba, cansado de saber, mas nós queremos ratificar aqui nessa noite verdades da palavra sobre a proteção divina. Quando falamos sobre proteção divina, um dos primeiros textos que vem ao nosso coração, e talvez muitos tenham esse texto, sejam eles cristãos, sejam eles não cristãos, espiritualistas, eles tenham lá o Salmo 91, ou na porta, ou a Bíblia aberta no Salmo 91. Você já foi em casa que a Bíblia fica aberta no Salmo 91, a página amarelada, como se fosse um talismã, como se aquilo protegesse. Mas, quando falamos de proteção divina, das passagens bíblicas que vem ao nosso coração é o Salmo 91. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 91. Temos que entender de uma maneira correta, amém? O Salmo 91. Aleluia. Salmos 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Vamos ler. Salmo poderoso.
E ele fala o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois dissestes, está sem som um pouquinho aqui para mim, só no retorno. Pois dissestes, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei, com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Esse salmo é um dos salmos talvez mais conhecidos, eles, 91, 23, o Senhor é o meu pastor, é um dos salmos mais conhecidos, e realmente, na realidade, é uma revelação de Deus a Davi, da proteção divina. E nós falando sobre esse ano, de como o Senhor nos protegeu, de como o Senhor nos livrou. Na realidade, esse salmo é uma ferramenta tão poderosa que você pode, por muito tempo eu fiz isso, peguei esse salmo, coloquei na primeira pessoa do singular, e em vez de falar aquele que habita, eu falava, eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu descanso à sombra do Onipotente, eu digo, e eu fazia desse salmo uma oração. Um tempo de dificuldade, você deve fazer uma oração. O salmo em si, ele não tem poder, a palavra de Deus que é poderosa. Quando ela é crida no nosso coração, quando ela é confessada na nossa boca, a palavra de Deus, ela é poderosa. Quando nós vemos aqui esse Salmo 91, ele começa falando lá nos versículos 1 sobre aquela pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Quem é essa pessoa? E nós vemos a partir pelo verso 2, que essa pessoa, ela diz ao Senhor. Quem habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ela diz ao Senhor. Na realidade, eu poderia pegar o versículo 2 e botar no lugar do versículo 1. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Quem que diz ao Senhor? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Então, todo esse salmo está falando de uma pessoa que diz ao Senhor. E o que ela diz ao Senhor? Deus, eu não aguento mais.
mês esse ano. Ela diz isso. Deus, eu não aguento mais essa pandemia. Deus, dá um jeito. Eu vou chorando e geme. Chora e geme. Para ver se tem a resposta. Não. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ela diz ao Senhor, o que ela sempre está dizendo ao Senhor: meu refúgio e meu escudo, o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Deixa eu te falar algo, querido. Nós precisamos tomar conta da nossa boca. O mesmo salmista falou que o Senhor ponha um guarda nos lábios dele para que ele não possa pecar contra o Senhor. Porque quem tem essa proteção divina é quem diz ao Senhor. Isso. Essa pessoa aqui, ela constantemente, diariamente, ela está confessando, ela está dizendo ao Senhor que Ele é o refúgio, que Ele é o baluarte, que Ele é o meu Deus em quem confio. Mesmo no meio das circunstâncias contrárias, mesmo no meio do desânimo, mesmo no meio da dificuldade, ela não fica murmurando. Ela não fica dizendo ao Senhor o porquê. Por que, Senhor? Por que eu estou passando isso? Por que eu passei aquilo? Por que, Senhor? Não, essa pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, essa pessoa que descansa, ela está sempre dizendo que o Senhor é o meu refúgio, que o Senhor é o meu escudo, meu baluarte, que o Senhor é o meu Deus em quem confio. Então ela está dizendo isso. É interessante isso, querido, porque aqui não está em jogo o quanto você é santo. Não está em jogo o título que você tem. Se você é pastor, se você é líder, se você já leu 10 vezes a Bíblia, se você já orou 20 horas seguidas, se você já jejuou. Não, aqui está em jogo se você decidiu dizer a coisa certa. Talvez a pessoa, ela nem tenha o tanto conhecimento. Poxa, pastor, mas eu não tenho o conhecimento que você tem. Eu não estudei no seminário que você estudou, eu não tenho, mas aqui não está em jogo isso. A pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo, a pessoa que descansa à sombra do Onipotente, ela simplesmente decidiu dizer algumas coisas, confessar algumas coisas a Deus, mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio das circunstâncias contrárias. Talvez ela saiba até pouco da Bíblia, ela só saiba o Salmo 91, mas o que ela sabe, ela coloca em prática. Por que o Senhor está falando? O Senhor, Ele é o nosso refúgio. O Senhor, Ele quer trazer, Ele quer manifestar a proteção divina nas nossas vidas o tempo inteiro. Mas nós precisamos entender que nós temos que usar a nossa boca, nós precisamos cooperar com Deus. Chega, irmãos, de deixar com que a minha boca seja um instrumento de Satanás. A Bíblia diz que não pode da mesma fonte sair água doce e água amarga. Pastor, mas você não sabe o que eu passo. Eu não sei, eu sei o que eu passo. E às vezes o que eu passo dá vontade de falar algumas coisas não tão cristãs assim. Só que é nesse momento que nós somos provados. É nesse momento que é melhor a gente dar uma mordida na nossa língua, quando a gente for tentar falar algo que não edifica. Porque a palavra diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, e pelas nossas palavras nós seremos julgados. A palavra de Deus diz: a vida e a morte estão no poder da língua, e aquele que bem a utiliza come do seu fruto.
Então, querido, quando nós olhamos para essa passagem do Salmo 91, que é um salmo tremendo, promessas tremendas, ela começa o seguinte: o que eu tenho falado? Esse Salmo 91 é o salmo para aquelas pessoas que dizem, que resolveram confessar o que Deus é para ela. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu baluarte. Você pode dizer isso? Tu és o meu refúgio. Tu és o meu baluarte. O meu Deus, em quem eu confio. É interessante, querido, que na versão, a Bíblia King James, não atualizada King James, mas King James fiel. Tem duas versões aqui muito interessantes sobre esse versículo 2. Salmos. Cadê o salmo? Perdeu? Salmos. Sobre esse versículo 2. Na corrigida e fiel, na versão da corrigida, Almeida corrigida e fiel, diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Muito interessante essa versão, né? Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Então essa pessoa, ela diz sobre o Senhor. E é interessante que nós precisamos falar. Nós não precisamos simplesmente pensar. Vou fazer uma oração aqui no Espírito. Não, você precisa falar. E de preferência falar até com a voz um pouco alta. Né? Às vezes você tem que dar uns gritos. Com você mesmo. Né? Mas ao mesmo tempo você está dizendo do Senhor, meu refúgio. Direi do Senhor, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. A versão da King James, fiel, ela fala assim: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, nele eu confiarei. Então, essa pessoa que diz isso é a pessoa que habita no esconderijo do Altíssimo. A partir daí, o que acontece a partir do versículo 3 é baseado naquilo. Ela decidiu dizer que o Senhor é a sua confiança. Ela decidiu dizer que o Senhor é o seu refúgio. Em qual momento? Em todos os momentos. Então a pessoa que diz isso a partir dessa declaração, a partir dessa confissão, ela vai o quê? Experimentar o que diz o versículo 3. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Que é laço? Quem faz esse laço do passarinheiro? Satanás, querido. Satanás, ele quer te prender como um pássaro. Por isso que é o laço do passarinheiro, né? Satanás, ele quer prender a sua vida. Satanás, ele quer prender as suas emoções. Amém? Quer que você fique preso. Mas quando você decide dizer ao Senhor, quando você decide confessar ao Senhor, né? Você habita no esconderijo, nesse esconderijo. Você descansa à sombra dele. Aí ele fala no versículo 4: cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Deixa eu falar algo, em Deus nós temos com segurança. Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa segurança. Pastor, mas eu não sei quando vai chegar a vacina. Eu não sei como a situação vai melhorar. Querido, Ele é a nossa segurança. Ele é a nossa confiança. Aí aqui fala, olha, Ele é a nossa segurança. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo. Aí ele fala aqui, ó, não te assustarás. É interessante, querido, que ele fala que o que nós vamos vencer, não te assustarás.
Isso fala do medo. Porque em momentos de angústias, em momentos de tribulação, o medo, lá no versículo 5, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. É interessante, no versículo 7, ele fala assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Mas essa não é a melhor tradução. Essa está na versão atualizada. Mas não é a melhor tradução desse versículo. Esse versículo dá uma impressão que nós não passaremos pela dificuldade. Não é verdade? Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Ainda que isso daí é um ambiente de guerra. Imagina um ambiente de guerra. Quando nós imaginamos aquelas guerras medievais com flecha e tal, 2 exércitos, um do lado do outro, ainda que um exército ganhe, mas muitas das vezes, muita gente morre, não é verdade? Em guerra, muita gente morre. Vê aquela nuvem de flechas vindo, muita gente é ferida e morre. E aqui fala assim, nesse ambiente de guerra, podem cair 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não... Gente, isso é sobrenatural. Primeiro que isso é sobrenatural, isso não é natural. Só que dá a impressão que a coisa não vai assim não vai vir sobre nós. Mas, na realidade, a melhor tradução desse versículo aqui, do capítulo 91, o versículo 7, por exemplo, na versão da King James, o versículo 7 fala assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua mão direita, mas isso não chegará perto de ti. Na outra versão, também que é corrigida fiel, ela fala: 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Mas o que não chegará a ti, o entendimento correto disso, não é que muitas das vezes você não vai ser ferido, mas você não vai cair. Você não vai cair como os 1000 e como os 10.000. Ainda que 10.000 pessoas caiam, você não vai cair. Ainda que 1000 pessoas caiam, você não vai cair. E isso está bem bem contextualizado com a palavra, até quando a palavra fala da pessoa que construiu a sua casa na areia e a pessoa que construiu a sua casa na rocha. As duas construíram a sua casa. E veio a chuva, e veio o vento, e veio as águas sobre as duas. Sobre quem? As duas. Só que a que estava edificada na areia caiu, e grande foi a sua queda. Mas a que estava edificada sobre a rocha, a água veio, o vento veio, a chuva veio, molhou a casa? Molhou. Mas ela não caiu. Esse é o entendimento. 1000 caiam à minha esquerda, meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não vou cair, ou o do cair não vai chegar a mim. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Por quê? Porque Ele é meu refúgio. Ele é meu. Não é no sentido de você não estar na batalha. Todos nós estamos na batalha, queridos. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tribulações, nós passaremos muitas coisas, mas Ele está com a gente. Esse ambiente do Salmo 91 é um ambiente de batalha, de guerra. Tem muitas pessoas que falam isso. Esse versículo 7, e se baseiam nesse versículo 7 e falam assim: não, a Bíblia diz, eu não vou ser atingido, então eu vou lá para fora mesmo, não uso máscara, eu passo no meio do tiroteio. Não, a Bíblia fala que eu não vou ser. Não, isso é imprudência, filho. Isso é ser, perdão da palavra, burro, né? A gente tem que ser esperto. A gente pode ser simples, mas a gente tem que ser sagaz. Amém, queridos? Eu não vou me colocar numa situação de risco à toa.
Ah, mas será que isso tem base? Tem. Quando você olha lá na tentação de Jesus, quando nós falamos de proteção, nós não falamos de imprudência. Nós não falamos de loucura, de maluquice. Tanto que Satanás, lá na tentação de Jesus, em Mateus capítulo 4, ou Lucas também, capítulo 4, Satanás foi cara de pau, porque ele citou o Salmo 91. Ele falou assim no versículo 6, capítulo 4, verso 6 de Mateus: se és filho de Deus, atira-te abaixo. Tinha levado Jesus num lugar alto, né? Versículo 5, ele fala aqui: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E o que ele cita? O Salmo 91. Aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Fala assim, pode se jogar, porque está escrito isso. E ele citou o Salmo 91 mais à frente. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele não nos ensina a ser imprudente quando ele fala da proteção divina. Jesus nos ensina a ser prudente. Mas, no meio da guerra, você já está tomando todas as medidas na sua vida. Por exemplo, nós estamos aqui no meio de uma pandemia. Os irmãos são orientados a virem de máscara, amém? De nós estarmos com álcool e gel. Você aí na sua casa também deve se cuidar no meio da pandemia. Porém, nós não somos vencidos por uma coisa chamada medo, pânico. Nós não podemos nos mover no pânico, porque ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o meu Deus. Ele é aquele em quem eu confio. E baseado nessa confissão, dessa declaração, eu habito nos esconderijos do Altíssimo. Eu descanso à sombra do Onipotente. Então, querido, o Salmo 91, ele fala de livramento. A proteção divina, quando nós vemos pelo Salmo 91, engloba livramento de armadilhas do inimigo, de pestes destruidoras. Deus, ele nos dá livramento. Querido, vou falar algo para você. Deus, ele nos dá livramento da Covid. Eu vou falar novamente. Deus, ele nos livra da Covid. Não significa que o vírus não possa vir sobre você, mas Deus, ele vai te dar livramento. Pode ter momentos que você, cara, não dá. Mas quando vem pensamentos assim, quando vem sentimentos assim, você se levanta em Deus e fala: não, o Senhor é meu refúgio. O Senhor é a minha segurança. Eu confio nele. Então, querido, é um tempo que você precisa se levantar e habitar nesse lugar. A proteção divina mas essa proteção é condicional para aquilo que a gente fala, para como a gente se posiciona. Eu posso ser um pastor, eu posso ter muito entendimento da palavra, mas se eu não decidir andar pela fé, eu posso sucumbir. Mesmo sendo filho de Deus, se Satanás me enganar, eu posso sucumbir. Porque eu e você, queridos, nós somos homens. Então nós podemos ser enganados. Mas o Senhor, ele fala: não, filho, eu sou a tua proteção. Anda nisso. É interessante como essa questão da confissão é importante. Marcos 11, 23 fala que se alguém disser a esse monte e não duvidar no seu coração, se alguém disser a um monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então essa pessoa diz que o Senhor é o seu refúgio, que o Senhor é a sua fortaleza. Então o Salmo 91, ele nos fala disso. Livramento das armadilhas do inimigo, um senso de segurança, entendimento que estou seguro na presença de Deus. Fala sobre nós vencermos o medo. Fala sobre a proteção dos anjos.
Fala sobre autoridade contra os espíritos malignos. Nós pisaríamos a serpente, pisaríamos os áspides. Fala sobre oração respondida. E fala sobre vida longa. Querido, nós podemos ter vida longa. 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 Até que Jesus volte. E quando eu estava pensando sobre essa questão de proteção, o Senhor colocou mais um texto no meu coração. Isaías 43. Abre a tua Bíblia. Isaías 43. Bota aqui para mim, Isaías 43. Verso 2. Bota aqui. Quando passares pelas águas, e esse texto vai muito de encontro àquilo que eu falei com você de 1.000 caindo ao seu lado, 10.000. E essa mesma condição não vindo para nós, ou seja, nós não cairemos. Esse texto bate muito com o versículo 7 do Salmo 91. Quando passares pelas águas. Esse texto foi que Deus me deu quando a Covid veio de encontro à minha vida. E esse texto ardeu no meu coração e foi a espada do Espírito que me fez vencer. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Mas a impressão é que vão submergir, mas a Bíblia diz que eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Na King James Fiel, ela diz: quando tu passares através das águas. Esse é melhor, porque aqui fala, quando passares pelas águas, eu posso passar do lado da água. Não, mas aqui na King James Fiel ele enfatiza, quando vocês passarem através das águas, ou seja, você vai se molhar. Quando passares através das águas, eu estarei aonde? Pastor Roberto falou aqui daquela coisa, lá do tempo dele, né, daquela pegada na areia, meu Deus. Quando eu tinha uns 2 anos, tinha aqueles negócios de pegada na areia. Então ele estava falando aqui na pregação passada, mas é justamente isso, né? No momento de maior dificuldade, diz aquela poesia que ele só viu 2 pegadas porque Deus tinha colocado a pessoa no colo. É a mesma coisa quando passares, aqui quando diz na King James Fiel, quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. Vai ter um momento que eu e você vamos ter que passar através das águas. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo. Uou. Você já viu aquele filme daquelas pessoas que andam no meio da brasa? O Senhor tem nos chamado para andar no meio do fogo, com o 4º homem da fornalha. Pastor, nós estamos vivendo um tempo de fogo, um tempo de tribulação. É interessante, água e fogo. Água fala do dilúvio que destruiu o mundo antigo. Fogo fala dos céus que estão sendo guardados para o fogo em relação ao fim desse tempo, ao fim desse mundo. Ou seja, mesmo em tempos de destruição, água ou fogo, o Senhor está comigo e o Senhor está com você. Nós vamos passar. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. A situação não vai te destruir, meu filho.
João 16:33, ele fala aqui, João 16:33. Essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então eu e você podemos andar na vitória de Cristo, aleluia. Isaías 30, verso 15, querido. Isaías 30, verso 15. Show? Trinta, 15, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança a vossa força. Mas aqui o povo não quis. Essa passagem, essa mensagem, esse versículo é um versículo profético para mim, para você que está em casa. É uma palavra de Deus para você. Na King James ele fala o seguinte: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em retornar, em vos converterdes, aqui fala em retornar. Retornar para onde? O Senhor fala, para a minha presença, para o esconderijo do Altíssimo, para o lugar de segurança, em retornar para a minha presença. Talvez você é desviado, se desviou do caminho do Senhor. O Senhor fala para você hoje, em retornar, em vos converter e descansar, em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força. Queridos, Deus ele nos chama para andar debaixo da proteção divina. E como que nós experimentamos isso? Quando nós retornamos para a presença dele, quando nós descansamos nele. No meio da tribulação, o que eu e você temos que fazer é orar a ele e descansar. Ah, mas é muito descanso, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer. Não tem que fazer alguma coisa, não. Você tem que parar na presença dele. O Senhor ele falou para Josafá: parai e vede o livramento. Eles ficavam louvando ao Senhor, e o Senhor manifestou o livramento para o povo de Israel. Aleluia, queridos. E o último texto que fala sobre essa proteção divina é um texto de Hebreus capítulo 10. Eu quero enfatizar isso aqui também, finalizando. Então Deus, esse ano foi um ano que Deus ele nos protegeu, ele tem nos protegido, ele nos chama para morarmos nesse lugar chamado sombra do Altíssimo. Ele nos chama para a gente descansar nisso. Ele está falando para mim e para você: vem, retorne para a minha presença, se aquiete, descanse na minha presença. Hebreus capítulo 10, versículo 25. É interessante, querido, que há uma estatística evangélica. O maior ataque esse ano que houve no povo de Deus, preste atenção, foi o povo de Deus ficar em casa e não congregar. Satanás ele fez as coisas e ele prendeu as pessoas em casa de tal maneira, no medo. Entenda, novamente, nós não estamos falando para você ser imprudente, nós já falamos aqui, mas a sua força tem que estar no Senhor. Mas essa maior estratégia dele, porque na realidade Satanás, entenda, querido, Satanás não está nem aí para o mundo já é dele. O mundo jaz no maligno. Satanás ele vai contra quem? A igreja. Ele quer ir contra a igreja.
Só que as portas do inferno não prevalecerão. Só que é uma estatística, e eu estava conversando com a minha esposa, de que 40%, isso não é nenhuma palavra profética, é uma estatística de algumas pessoas, homens sérios de Deus, que estudam, 40% das pessoas que deixaram de congregar não retornarão mais à igreja. Isso em todo o mundo. 40 é muita coisa. 40. Por quê? Porque essa pessoa não estava firmada totalmente, porque o medo se levantou de uma tal maneira, e muitos, porque há um engano do diabo. Deixa eu te falar algo, querido. Muitas pessoas falam assim para mim: ah, pastor, eu sou igreja. Você sozinho não é igreja não, filho. Eu não sei de onde que as pessoas tiram isso e postam isso na internet como se fosse palavra de Deus. Eu e você juntos somos igreja. Você sozinho faz parte da igreja. É um pedaço do corpo. Mas você só é corpo mesmo de Cristo quando nós estamos juntos. Em todos os exemplos que Jesus colocou na palavra de Deus. Se não, querido, nós andaríamos o quê? Distantes um dos outros, cada um tem a sua vida e tal. Não. Jesus, ele formou um grupo de discípulos para estarem com ele, para andarem com ele. E a partir daquele grupo de discípulos, o Senhor fez a sua igreja. Aqueles 12 andaram com Jesus, e a partir deles foi feito o que é a igreja. E a expressão da igreja é a igreja local. As pessoas tinham a igreja local, se reuniam nas suas casas, se reuniam também no templo, lá em Jerusalém, né, no pátio, mais precisamente no pátio do templo, com todo mundo lá. Então eles se reuniam. Por quê? Por que eles se reuniam? E por que Hebreus 10, 25, que é esse texto, ele fala: não deixemos de congregar, não deixamos de nos reunir como igreja, porque é um lugar de proteção para nós. Quando nós falamos de proteção divina, o congregar é um lugar de proteção para a minha vida e para a tua vida. Quando a Bíblia fala, quando 2 ou 3 estiverem se reunindo em meu nome, eu ali também vou estar. Por isso que Jesus, ele nunca mandou os discípulos irem sozinhos. Eles mandavam os discípulos irem de 2 em 2, até para pregar o evangelho. Os 70 de 2 em 2, até para pregar o evangelho. Nunca era individual. Nunca foi o meu ministério. Entenda, querido, você não tem ministério. O ministério é do Senhor. O serviço mesmo é do Senhor. A Bíblia diz que ele morreu, ele foi lá no inferno e distribuiu dons aos homens, mas os dons são deles, querido. Não esqueça disso. Ele é o cabeça. Aí ele deu alguém para pastor, apóstolo, profeta, né? Mas tudo é dele, tudo é para ele, tudo é dele. Nós nos enganamos. Por que eu estou falando isso? Porque um lugar de proteção para mim e para a tua vida é a igreja local. Deixa eu falar para você que está em casa e talvez você fale assim: ah, não preciso da igreja. Precisa sim. A igreja é a noiva de Cristo. É na igreja local que o seu coração é amadurecido. É no relacionamento como igreja local que eu amadureço como crente, que eu amadureço como pessoa, que eu aprendo a andar a segunda milha, que eu aprendo a virar a outra face. É no relacionamento da igreja local. Ah, pastor, mas eu tenho decepções na igreja local. Amém, querido. As decepções de hoje vão trazer crescimento para mim e para você. Amém, queridos? Por quê? Nós não somos melhores do que Jesus. Se traíram Jesus, se decepcionaram Jesus. Entenda, todos nós podemos ter decepções com homens, com pastores, com igreja local, mas não desista da igreja. Não desista da igreja. A igreja é a expressão do coração de Deus. E a igreja local, ela expressa isso. Então, querido, finalizando tudo aquilo que nós falamos, a proteção divina.
vem através da palavra confessada pela minha boca, que Ele é o meu refúgio, que Ele é a minha fortaleza. A proteção divina vem para a minha vida quando eu volto para Ele, volto para a presença dEle, e eu decido sossegar, e eu decido descansar na proteção dEle. A proteção divina vem para nós quando eu tenho a convicção que, ainda que eu possa passar através das águas, através do fogo, eu não serei destruído, eu não serei afogado, eu não serei consumido. E a proteção divina se manifesta quando eu decido congregar, muito mais que eu vejo que o dia do Senhor se aproxima. É assim que diz Hebreus 10, 25. Hebreus 10, 25. Só finalizando. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Naquela época já tinha alguns que se acostumaram a isso. E aqui o apóstolo, eu creio que era o Paulo, antes façamos admoestações. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou te admoestando, eu estou te chamando a atenção. E tanto mais quando vedes o quê? Que o dia que Jesus está voltando. O dia, que dia é esse? O dia do Senhor. É a volta do Senhor. Então, queridos, no meio de provação, no meio de tribulação, o Senhor tem cuidado de nós. Não vamos deixar de congregar, porque esse local é um local de proteção. Por isso que Satanás vai fazer de tudo, querido, para você deixar de congregar. E eu falo com uma pessoa na internet que está longe da sua igreja, e você tem uma igreja local, e talvez você está decepcionado com a sua igreja local, com alguma... Eu falo para você, filho, volte em nome de Jesus. Volte em nome de Jesus. A igreja local é um lugar de proteção para a sua vida. Amém, queridos? Você pode dar glória a Deus? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos por a tua palavra e te exaltamos, porque o Senhor nos protege quando nós resolvemos confessar que tu és o nosso refúgio. Quando nós resolvemos entender e confiar no Senhor, sossegar o nosso coração. E quando nós entendemos que na igreja local nós somos protegidos. Pai, abençoe esse meu irmão, essa minha irmã, que está escutando essa mensagem, que está preso a um medo, a um pânico. Senhor, que ele possa mergulhar na tua presença, que ele possa confessar que o Senhor é o refúgio dele, em o nome de Jesus.